Então, eu tô aqui com a minha colinha porque eu anotei alguns motivos pelos quais você deveria começar a ler. Se você perguntar pro chat GPT, que geralmente ele faz um resumo dos motivos que tem aí na internet que as pessoas falam porque as pessoas deveriam ler, ele vai te dar alguns motivos bem fofinhos. Vou colocar um print aqui, mas eu vou me ater aqui a 3 motivos um pouco mais técnicos, científicos. E para você que é uma pessoa mais científica, que gosta de fatos e por que que isso realmente vai me fazer bem, talvez esses 3 motivos possam te convencer um pouco. E o primeiro que eu anotei é que ler nos deixa mais inteligentes. Mas eu acredito que, como ser humano, todos nós podemos ser um pouquinho mais inteligentes. Isso não quer dizer que você vai se tornar um super intelectual, mas quer dizer que você vai conseguir fazer umas conexões mais facilmente do seu cérebro. Você vai conseguir ter um repertório, um vocabulário maior de palavras que você conhece, você consegue aplicar na frase. Sem falar que também você aprende muito sobre como escrever lendo, tendo um contato com a letra. E a outra coisa é que dentro da inteligência é que o fato de estarmos lendo, ele vai estimulando várias áreas do nosso cérebro, que ele estimula tanto o nosso cérebro porque nós estamos nos esforçando, e esse é um outro motivo, porque quando nós lemos, nós estamos tendo uma atividade muito ativa do nosso cognitivo. Então, ter esse estímulo no nosso cérebro, nas nossas atividades, vai evitar um declínio cognitivo, principalmente se a gente conservar esses hábitos no longo prazo, ao longo da nossa vida. Tá, mas Ana, você precisa ler apenas livros técnicos? Lógico que não. Eu não comecei a ler com livros técnicos. Graças a Deus, eu tenho o hábito da leitura desde quando eu era mais nova. Então, eu gostava muito de ler romances, esses romances jovens e tal. Só que aí, a partir do momento que eu me tornei mais adulta, a gente começa a se preocupar um pouco mais com técnicas, com produtividade, é uma coisa que um assunto que eu gosto bastante. Então, eu comecei a me preocupar um pouco mais com isso. Então, eu confesso que esse é um erro meu. Eu deveria estar lendo um pouco mais de romances. Inclusive, se você tiver alguma dica de um livro de romance ou de ficção que eu deveria ler, um autor, deixe aqui nos comentários, porque eu quero muito, estou buscando muito. Eu estou querendo até ler Dostoiévski, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acho que é uma leitura um pouco avançada em termos de romance. Então, se você tiver alguma dica, deixa nos comentários, porque eu preciso realmente de dicas de livros que não sejam técnicos para poder acrescentar na minha leitura. E o terceiro ponto aqui é que a leitura estimula a nossa imaginação. Tá, mas só em livros de romance? Não. Em livros técnicos também, você conseguir sair, tipo assim, meio que começar a pensar e imaginar nas coisas que estão acontecendo, talvez você criar um cenário, ou até mesmo, enquanto você está lendo um livro técnico, você vai aprendendo novas coisas e também aquilo vai estimulando o seu lado criativo, vai estimulando o seu lado de resolver problemas. Então, você vai ter tantos benefícios no seu cognitivo, uma coisa que a gente deve se preocupar em como nós vamos terminar a nossa vida, porque nós sabemos que tem muitas doenças neurodegenerativas que acabam podendo ser evitadas. Então, com a leitura, nós conseguimos evitar isso. Nós vamos ter benefícios, talvez, no nosso financeiro, se nós lermos mais, além de nós termos benefícios na nossa saúde mental e emocional, porque vamos estar um pouco mais, além de que nós vamos ser muito mais criativos, vamos ter um contato maior com outros autores, com outras formas de pensar e de ver o mundo. Inclusive, eu tenho aqui vários livros. Estou com um livro novo para poder ler, que eu ganhei no curso que eu fiz. Tem alguns livros que eu não li. E tem mais livros ali de que eu já li. Todas essas coisas, todos que eu já li, eles são tem um armazenamento na minha cabeça, no meu cérebro, que criou um repertório para que algumas outras coisas na minha vida fossem mais fáceis. E até mesmo me ajudando no meu trabalho, me ajuda a conversar, me relacionar com outras pessoas. A leitura para o nosso cognitivo é como um exercício para os nossos músculos. Ou seja, os livros são para a nossa mente, para o nosso cérebro, como os pesos para o nosso músculo. Nós precisamos exercitar, pegar muito peso, fazer determinados exercícios para que nós tenhamos uma melhora no nosso físico, no nosso corpo. E o livro é a mesma coisa. A leitura
vai fazer com que nós nos exercitemos e tenhamos muito mais capacidade cognitiva. E isso não é ruim, não é sobre você ser mais inteligente que alguma pessoa, ou ser mais e mais que alguma pessoa, mas você simplesmente conseguir ser uma pessoa melhor. Eu acredito que quanto mais nós debruçamos em livros, nós vamos elevando o nosso intelecto e nós vamos nos tornando pessoas melhores. E só um disclaimer: se você é cristão e não lê, você está cometendo um péssimo erro. Primeiro, porque o nosso manual de vida é a Bíblia, é um livro. Então você precisa ler mais para que você se aprofunde. Quanto mais você lê, mais você vai conseguir entender a leitura, né? Porque, tipo assim, quanto mais eu leio, mais as palavras vão se tornando mais fácil para que eu possa entender. No primeiro momento, se você pegar um livro muito complexo para poder ler, vai ser difícil. Mas se você insistir ao longo prazo, depois de um tempo, você vai conseguir ler mais livros mais complexos. E aí você vai melhorando a cada dia. Eu já fui uma pessoa que eu queria finalizar o ano com 20 livros lendo, e se eu não finalizasse, eu me sentiria muito mal. Só que a verdade é que às vezes nós não precisamos ler 20 livros no ano. Se lermos, vai ser bom, vai ser produtivo. Mas se nós lermos devagar, um pouco aqui, um pouco a cada dia, isso vai cultivando em nós algo muito precioso. Eu, por exemplo, estou lendo uns 3, 4 livros de uma vez, porque eu faço essa divisão mesmo. E a verdade é que eu tô lendo, 5 páginas de cada por dia, às vezes 3, às vezes 2, simplesmente pro hábito de ler, simplesmente porque naquele momento, naquele dia, apenas ler um pouquinho do livro vai ser suficiente para mim poder me manter ativa. Não precisa ser 50 livros no ano. Precisa que você leia. Então, leia um pouco mais. Se esforce para poder ler. Vai fazer muito bem para você. Depois você me conta aqui. Se você leu algum livro e quer me recomendar, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em pegar a sua recomendação e pôr em prática para poder ler. Principalmente se for um livro não técnico. Mas se for um livro técnico também, você tiver uma recomendação, deixa nos comentários. Obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de fazer as coisas de sempre para poder me ajudar aqui no YouTube. Nós nos vemos numa próxima semana. Tchau!